Muito bem, você está comigo mais um momento para um momento de reflexão aqui no Mentoria Ser Interpretação, no seu espaço de mentoria. Vou falar em breves palavras sobre algumas breves propostas de David Hume. David Hume, até a sua conclusão lógica, ele deu continuidade e ampliou a filosofia empírica de Locke e de Berkeley, tá? De Locke e de Berkeley. E ele foi um grande filósofo no sentido da natureza humana, trabalhando com questões relacionadas, vinculadas à natureza humana. Entre os anos de 1734 a 1737, ele vai escrever a obra Tratado da Natureza Humana, a sua principal obra e uma das obras, quem sabe, mais afamadas dentro do contexto da filosofia natural e também dentro até da proposta da teologia natural. David Hume não foi só um filósofo da filosofia natural, mas também foi um teólogo da teologia natural. E aí nós podemos também colocar aqui o que ele considerava ou postulava sobre as ideias. Ele considerava que as ideias eram imagens tênues que o homem fazia as tornar real a partir do momento da sua reflexão, certo? A partir do momento que ele estava refletindo, essas ideias tornavam-se, que eram para ele como imagens tênues, tornavam-se reais e compreensíveis em determinados tempos, momentos e realidades. Também ele vai fazer uma total rejeição e até repúdio do eu, porque ele vai dizer que o homem não pode se autoproclamar e se indicar como eu, no sentido antropocêntrico, no sentido de orgulho, no sentido de glamour, no sentido, quem sabe, até podemos colocar aqui de auto-manifestação, de domínio, não é? Porque ele fala que é complexo isso. Porque ele disse que o homem não consegue conhecer nem a si próprio. Nem a si próprio o homem consegue conhecer. E aí ele vai continuar esta abordagem dizendo que o homem não conhece nem o seu próprio cérebro. Ele tem ideias sobre o seu próprio cérebro, mas não o conhece plenamente. Então, Hume quer falar algo muito expressivo, forte ao mesmo tempo, mas também um alerta e uma realidade. Alerta no sentido de mensurar e deixar muito explícito de que nós humanos, homens, aqueles que se consideram os eus, os que possuem o distinto conhecimento, poder, autonomia, condição de fazer, de acontecer, de operar, de desenvolver, na verdade são limitados, porque é uma forma de demonstrar uma autoafirmação que é uma autoafirmação estereotipada e até utópica, porque, na verdade, no seu interior, ele está em estado de fuga, porque ele mesmo não se conhece. Ele mesmo não consegue ter o entendimento pleno de quem ele é, do que ele pode e do que ele vai ser o amanhã. Porque o amanhã não pertence a ele e ele não tem o domínio do amanhã. Também concernente quando ele coloca a questão do cérebro, o homem se subjuga o dominador, o conhecedor, o intelectual, o sapiente,
mas ele não conhece nem o seu próprio cérebro. Ele não sabe nem a dimensão do seu cérebro. Então, como ele pode se considerar e autoproclamar o dono de determinado assunto, pesquisa, conhecimento, área distinta do conhecimento e considerar-se que é o detentor dela? Por mais conhecedor, mais aclamado que seja numa área distinta do conhecimento, ele não domina o conhecimento, porque o conhecimento não pertence a ele e nem ele conhece a dimensão do conhecimento que ele tem. É isso que Hume, na verdade, quer falar. Então isso é um alerta, isso é algo que nos leva a uma reflexão, é algo que nos leva a um sentimento que nós devemos ser quem nós somos sem querer ser além do que somos. Seja você, não seja além de você o que você não pode ser. Você é alguém que pode alcançar grandes coisas, pode conquistar grandes espaços, mas não pode fazer com que isso seja a meta principal da sua vida. Porque nem sempre o vencer se constitui, nem sempre o vencer se constitui uma aclamação e uma indicação de que você foi bem sucedido e que você é um homem realizado. Porque o exterior não revela o interior e o entendimento você conhece em partes, porque o cérebro seu você não conhece e não compreende a sua dimensão.